Olá, companheiros e companheiras, boa tarde, graça, saúde e paz. Eu sou Donizete Silva, da direção estadual do SINDICEAB, Sindicato dos Servidores Públicos da Agricultura e Meio Ambiente. Um partido que almeja uma sociedade socialista e democrática tem que ser ele próprio democrático nas relações que se estabelecem em seu interior. Trecho da Carta de Princípios por ocasião da criação do PT. O regime militar, iniciado em março de 1964, apresentou como ponto central de sua dinâmica de desenvolvimento a manutenção lógica de institucionalização democrática e fundamentou-se na manutenção de mecanismos liberal representativos, que consistia em manter o funcionamento de partidos políticos e o jogo eleitoral. Nesse sentido, o AI-2 extinguiu os partidos políticos existentes naquele período e criou duas organizações provisórias, a Arena e o MDB, que se firmaram durante todo o período ditatorial como os partidos em disputa. A Arena, partido governista, obtinha significativas vitórias nas eleições, o que garantia a segurança dos generais de que o regime ditatorial estava protegido. Contudo, em 1974, o MDB deixou de ser mero coadjuvante e tornou-se de fato oposição, ao menos no que se refere ao jogo eleitoral, e conseguiu significativa vitória nas eleições gerais, obtendo, para se ter uma ideia, 16 das 21 cadeiras em disputa no Senado, fato que causou, claro, desagrado e ameaça aos militares. A vitória da oposição se repetiu em 76, em 78, levando o governo militar a reagir com uma série de medidas na tentativa de controlar o cenário político, como a Lei Falcão, por exemplo, que limitava o tempo de propaganda dos candidatos. Mesmo assim, encorajadas pelas vitórias do MDB, iniciou-se uma onda de mobilizações populares que dificultaram as repressões violentas, o que propiciou o retorno e o surgimento de movimentos populares e sociais à atuação política. Um movimento social de destaque nesse período foi o dos trabalhadores, marcado pelo novo sindicalismo que surgia com força e era marcado pela ruptura com as estruturas do sindicalismo varguista. Esse novo sindicalismo teve como principal cenário o Estado de São Paulo e como figura de maior destaque e expressão o sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Estão nos anais da história as greves do ABC paulista que marcaram profundamente a política nacional. Aquele novo sindicalismo é o mais importante componente das forças que originariam o PT. No PT, nós, trabalhadores e trabalhadoras, descobrimos a nossa força, que a autonomia do trabalhador deve ser colocada em primeiro plano e não se submeter a acordos e conciliações feitas longe de nossos olhos e dos nossos ouvidos. Nos fins dos anos 70 ainda, movimentos se fortalecem e ganham expressão, como movimentos negros, de gênero, direitos do consumidor, alas progressistas da Igreja Católica, movimento pela anistia, movimentos de direitos humanos, dentre outros. O PT nasceu desse caldeirão popular e social e conserva essa capilaridade até hoje, o que significa um estreitamento com suas organizações de base
ênfase às lutas sociais e uma proposta política de orientação ideológica definida, que é dar voz aos setores marginalizados, às minorias, por meio da sua inserção no sistema político brasileiro. Eu quis trazer esses elementos históricos de fundo, tendo em vista que alguns trabalhadores e trabalhadoras até criticam o PT, sem, no entanto, aprofundar nos aspectos relevantes de sua história e de sua atuação em defesa da classe trabalhadora. Essa é uma data marcante. São 41 anos de luta. Vivemos um período de muito ódio, o que dificulta ainda mais as pessoas serem gratas umas com as outras e às instituições. É preciso, porém, além de parabenizar, agradecer. Parabéns ao PT pelos seus 41 anos e obrigado por abrir caminho para que preto, pastor, sindicalista, trabalhador como eu tenha nesse país vez e voz. Obrigado, boa tarde, graça, saúde e paz. A vida simples não tem igual. À beira-rio, bambuzal. A vida simples